Boa tarde, pessoal. Nós somos a comissão de estudos da Comeb Nordeste e nossa Comeb, o tema será 150 anos de a Gênese, né? A geração de uma nova era. E estamos estudando o livro tema, a Gênese, uma das obras básicas do Espiritismo. E eu sou Felipe. Eu sou a Luísa. E nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, né? Na semana passada a gente falou do capítulo 12 do livro A Gênese, intitulado Gênese Mosaica. E basicamente o capítulo é dividido em duas partes. Na semana passada a gente tratou da primeira parte, falando dos 6 dias, onde Kardec vai analisar com calma cada um dos dias, né, da gênese do planeta, como está escrito na Bíblia mesmo, e fazendo uma abordagem, uma relação desses dias da Bíblia com uns dias astronômicos, né, que compreenderiam em períodos, não seriam somente dias limitados, mas trataria desses dias no sentido mais figurado. É muito interessante. Kardec, com toda a sua habilidade de professor, ele nos explica de maneira magistral e bem didática essa comparação. E o legal é porque os conhecimentos científicos da época não diferem muito dos conhecimentos de hoje. Então, e se você ler essa comparação dos dias astronômicos e comparar com a ciência de hoje, você vai ver que não mudou muita coisa e vai ser razoavelmente bem aceito no contexto de hoje. No contexto científico da nossa época, né? E já tem o que? 150 anos. Mas dando foco na parte de hoje, nós vamos falar da perda do paraíso, que é a segunda parte desse capítulo 12. Ele começa o capítulo falando sobre como é que era mais ou menos a rotina de Adão e Eva lá no paraíso, né? Fala que é até interessante a gente ler, porque eu não vou saber reproduzir as palavras exatas, não. Ele fala assim, ó: ora, o Senhor Deus plantara desde o começo um jardim de delícias, no qual pôs o homem que ele formara. O Senhor Deus também fizera sair da terra toda espécie de árvores, belas ao olhar e cujo fruto era agradável ao paladar. E no meio do paraíso, a árvore da vida, com a árvore da ciência do bem e do mal. O Senhor tomou, pois, do homem e o colocou em um paraíso de delícias, a fim de que o cultivasse e guardasse. Deu-lhe também esta ordem, e lhe disse: come de todas as árvores do paraíso, mas não comas absolutamente o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, quanto logo que o comeres, morrerás com toda a certeza. Isso aqui a gente vai achar no capítulo 2 da Gênese, né, na Bíblia. E ele vai falando aqui depois do capítulo 3, né, que é quando a serpente aparece para Eva e fica ali induzindo, tentando fazê-la experimentar, né, desse fruto que seria proibido. É até legal porque Kardec fala que aqui na tradução a gente lê como serpente, mas não necessariamente a gente precisa entender que é um animal, porque esse termo aqui, no caso acho que é Nahash, serpente em hebraico, ele também se refere no sentido
no sentido abstrato, a encantamentos, nesse sentido de encantar, nesse sentido de tentação, sabe? Não necessariamente é um animal. A serpente é mais uma metáfora, né? Exatamente, a serpente é uma metáfora. E aí ele vai falando, né, dessa história toda que a gente conhece. Tava Adão e Eva no paraíso, e aí Deus ordena que não poderia comer desse fruto da árvore da vida, né, da ciência do bem e do mal. Estranho, eu acho isso estranho pensar assim, tipo, você tá no paraíso, mas você não pode comer do fruto. Tudo bem, do mal é compreensível. Isso, tipo, você não pode comer do fruto da árvore da ciência, sabe? Tipo assim, não, pra você estar no paraíso, você só pode estar lá. Não pode ter outro tipo de conhecimentos. Assim, é impressionante, mas aqui ele descreve todo o capítulo, né, do jeito que está na Gênesis, e depois ele vem mostrando como que, se você levar ao pé da letra tudo que está, né, nesse capítulo da Gênesis e bater o pé de pé junto assim, falar não, é isso que aconteceu mesmo, vai vir um tanto de contradição, de incoerência. Não tem como, não se sustenta se você ter essa perspectiva literal. E aí ele vem trazendo tudo no sentido assim, no sentido conotativo, né? Que é no sentido de uma fábula, se fosse uma história. Ele até fala uma coisa aqui que acho legal, que antigamente isso era muito utilizado, não somente na cultura hebraica, mas na cultura pagã também. Os gregos, né, eles criaram uma mitologia. E aí ele vai falando aqui, né, na mitologia grega, o Saturno. Isso, Saturno, Ele engoliu todos os seus filhos. Ele comia todos os seus filhos, né? E aí parece que o único que sobreviveu a esse, como é que é? Esse assassinato, O não que sei. acontecia? Ele tinha os filhos, aí pra ele continuar sendo soberano, ele engolia. Tá. Todos. Aí Zeus, junto com Hades e Poseidon, resolveram tentar matar. Aí a mãe deles também ajudou, e aí Zeus matou o Saturno e libertou os filhos, os irmãos dele. Porque aí tem uma mudança dos nomes, né? Porque acho que os romanos... Os romanos é Zeus, normal, aí Poseidon Acho que Zeus era Júpiter, não? Isso, Júpiter. Aí Poseidon é Netuno. E Hades eu não lembro. Eu acho que o Saturno, os romanos tratavam o Saturno, o pai de Zeus, né? E os gregos tratavam ele como o Cronos, né? Isso. E aí ele interpretando no sentido abstrato, esse Saturno, Cronos, seria o tempo que tudo devora. E porque o tempo realmente acabou com as coisas, né? E Júpiter, que no caso seria Zeus, seria esse símbolo de inteligência superior, desse princípio espiritual que é indestrutível, que nem o tempo é capaz de destruir, né? E aí ele vai trazer, se os gregos já tinham essa ideia abstrata das coisas e era facilmente compreensível entre eles, claro, tinha alguns que levavam ao pé da letra, mas para os mais sábios eles sabiam que eram figuras de linguagem. Os hebreus também deviam ser da mesma forma. A gente, né, na evolução do cristianismo, na nossa teologia, que acabou, né, adulterando, né, esse pensamento e levando as coisas no sentido real, sendo que elas não são no sentido real, são fábulas. Hoje em dia é muito claro, né? Não tem, eu vi pensando que não tem como uma pessoa ler o negócio e falar assim, foi isso. Foi isso mesmo que aconteceu. Você vai falar assim ninguém hoje em dia vai falar animal fala. Você chegar, um cachorro chegar e começar a conversar com você, todo mundo sabe que isso não existe. Então é uma serpente, uma cobra vai chegar e começar a falar com você, fulano, se uma cobra come daquela árvore ali, o fruto dela, pá.
Então, assim, aí a gente vai vendo e uma série de outras coisas também que vai dando consistência para a gente não levar essa interpretação da Bíblia no sentido literal. Vamos ver aqui. Então já vamos começar a tratar já de como é que a gente pode interpretar isso. Ele vai falando que Adão personifica a humanidade, né? Essa árvore da vida seria a árvore da ciência, né? Da nossa consciência. A partir do momento que a gente tem consciência, a gente tem conhecimento do que é certo, do que é errado, advindo pelo desenvolvimento da nossa razão, nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos. Então, se a gente for estudar no Espiritismo, vendo a evolução do princípio inteligente até um determinado ponto, o determinismo divino impera sobre ele. Mas depois, já no mundo animal, ele começa a ter princípios de inteligência, e aí isso vai desenvolvendo, e no estado hominal a razão já está bem clara ali, bem desenvolvida. Então o homem já passa a ser senhor de si. E aí a gente fazendo essa interpretação aqui, é como que o espírito, a partir do momento que ele ainda não comeu dessa árvore da vida, né, não adquiriu esse estado de razão, ele está aí sobre o amparo de Deus, no paraíso, provido de todas as suas necessidades. Mas a partir do momento que ele dá conta, ele tem que ser experimentado. E aí, o que acontece depois que eles comem, né, o fruto da árvore do bem e do mal? Eles são expulsos. É sempre bom a gente frisar, expulso no sentido figurado, não que, pra começar, Deus não tem nem forma, né? É uma coisa completamente abstrata. Ele não poderia chegar lá, pegar pelo braço Adão e Eva e falar assim, saiam no paraíso. Não existe isso. Então, mas isso tinha que ser dito dessa forma para ficar mais facilmente impregnado na cabeça das pessoas essa ideia. Porque se você vem com toda essa explicação teórica que Kardec trouxe aqui naquela época, ninguém ia entender nada, ia jogar pérolas aos porcos, né? E durante muito tempo isso funcionou, porque até hoje em dia as pessoas que têm essa crença, tipo assim, se eu fizer uma coisa errada, cometer um pecado, eu não vou pro céu. Isso vai ser expulso do paraíso. Então, assim, isso segurou muito as pessoas naquela época. É ignorância, né? Assim, você vê que o ser humano, ele quer continuar na ignorância. Porque ele não quer ser responsável pelos seus atos. Então ele prefere aceitar que aquilo que o padre falou, aquilo que o pastor falou, então até mesmo na doutrina espírita, aquilo que o expositor está falando é certo e ponto final. Ele não quer tirar suas próprias conclusões, ele não quer raciocinar em cima disso, e devido ao seu entendimento ele fala assim, não, de acordo com o que eu concluí aqui, eu raciocinei, acho que fulano tá certo mesmo e vou fazer isso. Não porque fulano tá falando. Porque eu sei que tá certo. Porque eu sei que tá certo. Me dá um medinho mesmo, tipo assim, de quem muito errado, muito será cobrado. Então se eu pegar muita informação e não fizer nada com ela, chegar lá, o que vai acontecer comigo, né? A gente sabe que quanto mais conhecimento nós vamos adquirindo, mais a gente sabe da nossa necessidade de estar trabalhando, fazer alguma coisa com esse conhecimento, não ficar parado. Então exige mais, né? E aí tá todo mundo querendo ficar quietinho na sua casa, no seu canto, ninguém quer compromisso, ninguém já tá com a vida toda atarefada no seu mundinho. E é legal que depois, nesse capítulo, Kardec mostra também um profundo conhecimento de tradução das línguas, né? Porque ele vai comparando as traduções
da Gênese no latim, no grego, no hebreu. E aí ele vai trazendo alguns termos aqui, igual ele fala aqui do fruto, né? Porque hoje em dia você vê nas imagens e até em alguns comentários as pessoas entendem que esse fruto seria uma maçã. É. Mas aí ele vem mostrando aqui que, olha, gente, segundo o termo aqui, não tem nada falando que a gente pode entender que é uma maçã. É um fruto. Agora, que tipo de fruto, ninguém sabe. A serpente, da mesma forma, né? Ele vem falando aqui que na Gênese está serpente, mas o termo ele era utilizado em diversos contextos diferentes. O mesmo termo ali encaixaria para uma serpente, mas em outro momento o mesmo termo encaixaria, igual ele fala aqui. A taça que roubaste é que meu senhor bebe e que se serve para adivinhar. Aí adivinhar no hebreu, isso aqui tá deixa eu ver onde é que tá. Onde? Acho que está na própria Gênese, no capítulo 44. Não, aqui ó, ele fala assim: deve-se além disso notar que o termo hebreu nahash, traduzido por serpente, vem da raiz nahash, acho que é isso mesmo, que significa fazer encantamentos, adivinhar as coisas ocultas, podendo, pois, significar encantador, adivinho. Com esta acepção, ele é encontrado na própria Gênese, capítulo 44, eu acho, versículos 5 e 15, a propósito da taça que José mandou esconder no saco de Benjamim. Aí ele fala: a taça que roubaste é que meu senhor bebe e de que serve para adivinhar. E aí adivinhar seria esse nahash. Ignoras que não há quem iguale na ciência de adivinhar. Nahash. Então você vê aí que pode ser encantamento, adivinhar as coisas ocultas, né? Não só a gente se prender na serpente, mas tá mais preocupado com a ideia, né? Continuando aqui, outra coisa que ele fala, né? Que é interessante que na história, depois que eles comem, eles sabiam que Deus tinha falado que daquela árvore não poderia comer. Mas Deus não impediu, não ficou segurando eles. Se ele quisesse impedir, ele nem colocaria aquela árvore ali, no meio do jardim. Gente, por que ele colocou aquela árvore então no meio do jardim? Mas ele só propôs isso: olha, não comam ela agora, mas futuramente, depois, se eles esperassem mais um pouco, eles poderiam comer? Não sabemos. Mas não, eles resolveram comer. E aí eles ficam com a consciência culpada. Eles sabem que, pô, a gente fez uma coisa que não era certa, né, Eva? A gente comeu o fruto da árvore, não era pra comer, tá? Aí eles ficaram todos sem graça. Aí eles viram, aqui ele fala, né? O termo: o Senhor passeava pelo jardim à tarde, quando se levanta vento brando. E aí, quando eles veem que Deus estava passeando pelo jardim, eles se escondem. Então, seja, igual criança mesmo, fez coisa errada, vai lá e esconde. E aí Deus chama: Adão, onde é que vocês estão? Aí, por que vocês estão escondendo de mim? Aí, é só pra você ver, né? A gente sabe que não aconteceu isso, mas Deus raciocina: pô, vocês estão escondendo de mim é porque eles fez alguma coisa errada. Aí Adão fala: não, Senhor, é porque a gente está nu. Aí Deus fala assim: mas como é que você sabe que você está nu? Porque então você sempre esteve nu e nunca foi motivo para poder esconder de mim. Mas agora você sabe que está nu e está escondendo de mim. Tem uma coisa errada nisso. Aí raciocínio: pô, vocês comeram da árvore de fruto proibido. Ou seja, adquiriram consciência. A gente sabe que se você for estudar de maneira minuciosa e fazer uma interpretação mais profunda,
vai vir várias ideias diferentes. Eu não tenho essa habilidade Mas pra esse estar negócio esmiuçando. que você falou aí, tipo, parecendo criança se escondendo, mas é mesmo, porque criança é inocente, né? Criança, assim, não tem conhecimento. Quem dá o conhecimento, assim, né? Enquanto pensando materialmente falando, quem dá o conhecimento pra ela são as pessoas, né? Que estão aqui mais velhas e tal, vão passando o conhecimento. Tá. Então, dando continuidade, né? Ele até fala uma outra coisa que... Aí depois ele vem falando, né? Que depois quando eles saem lá do paraíso, vêm habitar a terra, agora o Adão ele teria que adquirir o alimento com o suor do próprio rosto. E aí por isso que a gente hoje em dia faz uma ideia errada, que o trabalho é uma punição. Não, não é. É um desenvolvimento da nossa inteligência. Já estava predestinado as nossas personagens, Adão e Eva, eles habitarem a terra. Existia a terra e existia o paraíso. Por que existiria a terra sendo que eles só poderiam ficar no paraíso? Não faz sentido isso. E da mesma forma, se a gente for acreditar nisso, vamos supor que eles não tivessem comido desse fruto proibido, né? A terra ficaria inabitada e não aconteceria nada aqui. Então era preciso que eles viessem para cá para fazer a terra gerar alguma coisa, fazer ela Povoar, né? povoar a terra e fazer evoluir também, porque o homem colabora no processo de evolução do planeta. E ele colaborando na evolução do planeta, ele colabora para a sua própria evolução, né? Aqui até usa outros termos aqui. Enchei a terra. Onde é que está? Porque o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra e não havia nela homens que a cultivassem. O Senhor formou então do limo da terra o homem. Essas palavras aproximadas destas outras, enchei a terra, provam que o homem, desde a sua origem, estava destinado a ocupar toda a terra e a cultivá-la, assim como ao demais, que o paraíso não era um lugar circunscrito a um canto do globo. Se a cultura da terra houvesse de ser uma consequência da falta de Adão, seguir-se-ia que se Adão não tivesse pecado, a terra permaneceria inculta e os desígnios de Deus não se teriam cumprido. Porque seria muita injustiça também de pensar dele lá, não. Ele só criou o paraíso para duas criaturas, que é Adão e Eva, e a terra podendo ser povoada por vários outros espíritos, várias outras criaturas, não poderiam. Não faz sentido Não isso. seria nem útil, né? Tipo, você criar a terra só por criar mesmo, não tava à toa. Não seria Deus, né? Criar a terra só porque eu tô à toa aqui. E aí depois ele até fala que aí eles já aqui na terra, Adão e Eva, né, tem os dois filhos, Caim e Abel, e a gente sabe, história famosa, que Caim matou Abel. E aí ele fala uma coisa assim, gente, olha só pra você ver. Caim teve uma falta aos nossos olhos muito mais condenável do que você comer um fruto proibido. Ele matou o seu irmão com um fratricida, né? E qual que foi a punição que Deus deu para ele? Aí ele coloca aqui, ó. Caim, depois do assassino de Abel, responde ao Senhor: a minha iniquidade é extremamente grande para que me possa ser perdoada. Vós me expulsais hoje de cima da terra e eu me irei ocultar da vossa face. Irei fugitivo e vagabundo pela terra, e qualquer um então que me encontre matar-me-á. O Senhor lhe respondeu: não, isso não se dará. Porquanto severamente punido será quem matar Caim. Então, ó, já tem uma proteção ali que, ó, você não vai morrer. Eu não vou destinar a sua morte. E o Senhor pôs um sinal sobre Caim, a fim de que não o matassem os que viessem a encontrá-lo.
Tendo se retirado de diante do Senhor, Caim ficou vagabundo pela terra e habitou a região oriental do Éden. Havendo conhecido sua mulher, ela concebeu e pariu Enoque. Ele construiu, literalmente, estava construindo uma cidade, a quem chamou Enoquia, de nome de seu filho. Aí você vai ver, né? Deus deu uma oportunidade para ele, falou assim: não, a única coisa que você vai, eu não vou te castigar, porque tá aqui, eles já estavam aqui na terra, né? A única coisa é que você vai ficar aqui junto com seu pai, sua mãe, você vai ter que sumir da frente deles, mas você vai poder viver sua vida em outro lugar, tranquilamente. E ainda tem uma coisa, eu vou te dar uma garantia que você não vai morrer. E colocou o sinalzinho lá. E aí você vê, pô, se existia só Adão, Eva, Abel e Caim. Como surgiu a esposa dele? Como surgiu a esposa dele? E mais, se Deus colocou o sinal nele, é porque, para que os outros, para que não matassem ele, é porque já tinha mais gente tinha aqui. outras pessoas aqui para poder matar ele, né? E aí você vai vendo, por que não faz sentido a gente acreditar que Adão, somente de Adão veio toda a humanidade. Tem nem como, né? Ainda mais do que há, tipo, 5 mil anos atrás. Acho que se você for ver, assim, acho que eles falam que Adão surgiu há uns 5 mil anos atrás, mais ou menos. Minha qualidade de vida antes, 30 anos era o máximo. Não, e fala mais aqui ainda, fala que só muito mais tarde, ora, tendo Caim retirado para outra região, depois de haver assassinado o irmão, não tornou a ver seus pais, que de novo ficaram isolados. Só muito mais tarde, na idade de 130 anos, foi que Adão teve um terceiro filho, se chamou Sete. Depois de cujo nascimento ele ainda viveu, segundo a genealogia bíblica, 800 anos e teve mais filhos e filhas. Eterno, né? Pois é, o cara viveu 800 anos. E assim, eu acho que o mais legal desse capítulo tá aqui quando ele fala. Ele faz uma comparação aqui, que o que seria esse paraíso, né? Eles estavam num lugar. Deus. E outra coisa que Kardec fala aqui que eu não tinha parado para pensar, ele fala umas coisas que a gente é tão óbvias, mas que a gente não para pensar, de tão óbvias que são. Deus depois que cria Adão e Eva, eles estão lá no paraíso, Deus trata eles assim, como se eles já soubessem das coisas, naturalmente. Imagina, uma criatura que não sabe de nada, foi recém-criada, ela não tem nem... Quem foi que educou ela, explicou ali a cultura das coisas, explicou o que é morrer, o que é viver, sabe, não explicou nada. A falar, como é que a criatura vai falar sozinha? Não, inventou, né? Não existe isso. Nasceu falando. Nasceu falando. Então, assim, não tem como. O que ele vai saber o que é dor, o que não é dor? Porque ele fala pra Eva, né, que agora ela iria sentir as dores do parto, né? Então, assim, isso foi assim, pô, ela nunca teve um filho. Ela nunca teve ninguém ali do lado dela para falar o que é dor do parto. Como que ela vai saber o que é dor do parto? Para ela, vai entrar aqui e sair do outro ouvido. Para ela não vai se sentir, nossa, agora eu vou saber o que é dor. Ela nem sabia o que era dor. Então, assim, isso nos leva a entender que Adão e Eva já tinham um conhecimento anterior das coisas, né? Então, assim, eles não foram recém-criados, assim, saíram do nada. Eles saíram de algum lugar que já deu uma certa formação para eles. E nesse lugar de onde eles saíram, poderia ser um mundo onde tivesse uma qualidade de vida melhor, onde realmente as mulheres não sentissem dor no parto, os homens e as mulheres também não tivessem a necessidade ali de ter que suar, tá trabalhando, aquela coisa pesada. Então, dá a entender isso. E isso pode acontecer. Eles podem ter vindo de um mundo mais avançado, mas devido a uma falta grave, eles perderam a oportunidade de continuar nesse paraíso. E aí ele vem trazendo essa ideia da raça adâmica, né, que o Emmanuel
ele só começa a falar disso, mas o Emmanuel no livro A Caminho da Luz, ele explica melhor o que seria essa raça adâmica, originada de Adão, que no A Caminho da Luz ele fala que são os espíritos vindo de Capela, né? Do sistema de Capela, que tinha um orbe lá que estava passando por um momento de transição planetária, estava mudando também de estágio de provas e expiações para regeneração, e os espíritos endurecidos tiveram que vir aqui. E aqui nesse livro ele fala que esses povos, essa raça adâmica, originou 4 povos conhecidos aqui, que são os egípcios, os israelitas, os hindus lá na Índia, e a quarta seriam os árias, que depois originou a raça europeia, né? Ali um grupo iniciou ali vamos dizer, ali na Pérsia, na região da Mesopotâmia, indo-europeia, uma raça bem característica que era do povo hebreu, os egípcios, e tinham ali os lá na Índia, né? Um grupo lá na Índia. E esses 4 grupos teriam vindo desse lugar, lá desse orbe de Capela, onde tinha uma condição de vida muito mais confortável, mas tiveram que agora expiar suas faltas aqui e colaborar com o crescimento e a evolução da Terra. Faz muito mais sentido, né? Se você pensar assim, era um grupo de pessoas, não uma pessoa só. Exatamente, faz muito mais sentido. Aqui na Gênesis ele só, assim, ele traz essa ideia, sabe? Ele não... Coloca só... ele não detalha muito como o Emmanuel faz, não. Mas aí depois, no A Caminho da Luz, para quem está escutando a gente aí, que tiver interesse, pode buscar lá. No início do A Caminho da Luz ele fala sobre isso. Quer ver? Vou até olhar aqui quais são os capítulos. O capítulo 3 ele fala das raças adâmicas. E depois ele já vai entrando em quais seriam essas raças, né? O povo de Israel, a família indo-europeia, a Índia e a civilização egípcia. Acho que era mais ou menos essa a ideia que ele queria trazer com essa perda do paraíso, né? E que a gente não pode interpretar as coisas ao pé da letra. A gente tem que ter um conhecimento, um arcabouço, que a ciência vem colaborar, o espiritismo também, e analisar as coisas de maneira racional, né? Saber quando é sentido figurado, quando é sentido literal. É uma coisa, né? Você não aceitar a informação só porque você recebeu. Você tem que pesquisar. E uma outra coisa também é que a gente toma muito cuidado com as traduções da Gênesis, da Bíblia, dos textos sagrados, porque durante todo esse tempo, né, passaram milênios, tiveram muitas adulterações, então por isso também você não pode estar levando ali fielmente o que está escrito ali, né, no que você está lendo. Às vezes pode ter tido alguma adulteração, você não sabe. Então por isso é bom ter esse conhecimento linguístico também. Não mais que isso, pessoal. Semana que vem vamos entrar na segunda parte do livro A Gênese, né? O livro A Gênese dividido em 3 partes. Essa primeira parte encerramos hoje, a parte da Gênese em si. E semana que vem começaremos com os milagres. E mais pra frente, a última parte das predições. É isso. Até mais. Tchauzinho.